A paz do Senhor. Como é bom poder estar na casa de Deus, porque aqui a gente permite ser renovado, porque aqui o Espírito Santo de Deus está presente. Então muitas vezes não que a gente não seja em casa, mas a casa do Senhor, né, foi preparada para isso, para que a gente viesse e nos entregasse completamente a Deus. Né? Independente de quem estaria aqui na frente conduzindo este culto, mas a prestação de louvor e adoração tem que sair de mim, né? Porque se a gente não adorar a Deus de todo o nosso coração, nós não estaríamos aqui hoje, né? Como a oração, eu presto muita atenção à oração da Francisca. Deus, usa ela, que ela não vem falar de si mesma. Se fosse para mim falar de mim mesmo hoje, eu não ia conseguir. Porque eu estou de coração partido. E um coração partido, ele não tem força, né? Porque todos aqui sabem que o meu esposo foi para Cristo, né? Hoje está fazendo o quê? 20 dias, né? Foi dia 16, faz as contas aí, porque eu não estou contando os dias, é tão ruim, né? Eu estou passando os dias, né? Mas não dá para contar, então seria muito difícil, né, a gente falar da gente mesmo. Mas o Todo-Poderoso, Ele habita em mim, Ele habita em nós. E é por isso que nós estamos prosseguindo, sendo conduzidos por Ele. Porque para Ele, né, são todas as coisas. Porque se fosse de nós mesmos, nós não iríamos suportar. Porque nós estamos passando muita dificuldade. São muitas perdas, são muitas coisas que estão, assim, estão sendo tiradas de nós. Mas em todas as coisas nós temos que dar graça. Por quê? É o Espírito de Deus que está levando. Então, se Ele está nos permitindo estar aqui hoje, falando, nós temos que aproveitar essa oportunidade, porque amanhã pode ser um de nós que não está mais aqui. Então Deus está dando a oportunidade hoje para nós adorar o nome dEle e falar dEle de todo o nosso coração. Essa é a oportunidade que Deus nos está dando hoje. Então eu convido a igreja, mais uma vez, né? Tantas orações que foi citado ao nosso Deus hoje aqui, nós já estamos no segundo culto. Mas vamos fechar os nossos olhos e abrir os nossos entendimentos, o nosso coração, e entregar para Deus mais uma vez esse momento de vida que Ele está nos dando. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és digno de honra e de glória. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o Deus da nossa vida, Pai. Porque Tu és o nosso pastor, é o Senhor que nos conduz, Pai. Porque nós somos ovelhas, Senhor. Nós não conseguimos, ó Deus, ir nem um instante sem Ti, Pai. Porque as ovelhas, ó Deus, são consideradas, Senhor, pessoas frágeis, pessoas que necessitam de cuidado, pessoas que necessitam de fortalecimento, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, abrindo o nosso coração, o nosso entendimento, pedindo para que o Senhor, o nosso pastor, venha nos renovar nessa manhã, Senhor. Mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de muita dificuldade, Senhor, mas o Senhor, ó Deus, prometeu para nós, ó Deus, que nos renovaria todos os dias da nossa vida. E nós te pedimos hoje, Pai, como a gente tem pedido sempre, Senhor, vem nos renovar. Vem, Senhor, nos conduzir. E que seja feita, Senhor, a Tua vontade em nossas vidas. Que nós não sejamos nós mesmos, Pai, mas que a Tua vontade seja cumprida, Senhor, na minha vida e na vida de todos esses que estão aqui e todos aqueles que estão assistindo no seu lar, Pai. Seja feito a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Eu convido os amados para nós fazer uma leitura lá no Salmo 23.
Aleluia. Deus, Ele é poderoso. Grande é o teu nome, Jesus. Tu és digno de honra e de glória. Aleluia. O Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse é o Salmo 23. Davi, ele citou esses versos em tempos muito difíceis. Davi não estava suportando. Todos sabem que Davi aqui já era um pastor e um rei. Olha só, Davi, o homem, segundo o coração de Deus, era um pastor, porque ele já nasceu apacentando ovelhas. E Davi, segundo o coração de Deus, era um grande rei, mas ele necessitou do quê? De um pastor. Nós não vamos conseguir se nós não deixar o pastor de Davi. O pastor que Davi cita aqui, nesses versos, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a promessa para mim e para a igreja. Essas promessas o Senhor deixou para nós, para que a gente pudesse prosseguir nessa caminhada. Porque Jesus, quando ele disse assim, ó, eu irei para o Pai. Mas uma frase muito assim, é que eu levo comigo, e eu creio que muitas pessoas também, muitas ovelhas também, quando Jesus disse, olha, no mundo terás aflições, mas tenha bom ânimo. Por quê? Jesus venceu o mundo. Quando Jesus ele disse isso, com certeza, ele já sabia que nós iríamos passar por isso. Por esses sofrimentos, por essas dores. Não é verdade? Creio aqui que, acho que eu saiba, né? Só a Francisca que perdeu alguém mais próximo. E eu, alguém aqui mais? A pastora, quem mais? A irmã. É doído. É doído. É doído. E é uma dor tão insuportável que a gente, muitas vezes, quando você está passando naquele momento, há uma guerra dentro de você. Há uma guerra. Por quê? Nós somos ovelhas. Nós não somos super-homens e super-mulheres. Nós somos ovelhas. E quando a gente faz um estudo sobre as ovelhas, elas dizem que ela precisa de um condutor, ela precisa de alguém para que derrame o óleo sobre as suas feridas, sobre a sua dor, para que o inimigo não venha atacar. Porque as ovelhas, por elas não enxergar muito bem, elas batem muito a cabeça na parede, nas montanhas, mas elas conseguem ali muitas feridas sobre as suas cabeças, sobre os seus corpos, mas aí vem o pastor, com o quê? Com óleo.
sobre a sua ferida, sobre a sua dor. Aleluia. Louvado seja a igreja de Jesus Cristo, porque nós podemos abrir a nossa boca e louvar a Ele. Quantos de nós, não só perdas, mas sofrimento em geral estamos passando, mas o Senhor diz: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o Todo-Poderoso está com quem? Está conosco, com a igreja de Jesus Cristo. Igreja, levantai a cabeça, porque o Rei da Glória está conosco. O Rei da Glória nos renova e nos dá a oportunidade de prosseguirmos, de olhar somente para o Senhor. Está difícil? Está. Chega de dia a ser muito insuportável. Insuportável. Mas Deus está conosco. Ele é o nosso Deus. É Ele que nos dá força. É Ele que nos mostra a prosseguir. Olha só. O versículo 1 e 2. O que fala aqui? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele faz, o 2, Ele faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para a água tranquila. Olha só. O que me faz ter calma? O que me faz ter tranquilidade? É a palavra de Deus. O Senhor tem deixado faltar alimento para você? O Senhor tem suprido a sua fome, as suas necessidades? Amém? A palavra de Deus está aí. Olha aqui. É isso aqui que vai nos saciar a nossa fome. No 2 fala das águas tranquilas. Ele fala que Ele nos leva para onde? Para as águas tranquilas. E quem que é essa tranquilidade? Essa água? É Jesus. A gente canta: eu quero conhecer Jesus. Não é isso? Eu quero conhecer Jesus, meu amado é. Não é isso? Aleluia. E Ele está entre milhões e milhões, nos renovando, nos dando sabedoria e ajudando-nos a suportar essa dor. Amém? Amém. Quantos estão pensando que acabou, né? Quantos que estão pensando que não vai voltar mais a ser normal? Eu não vou mais voltar na minha faculdade, eu não vou mais voltar no meu trabalho, né? Aqueles dias normais, aquela coisa, eu não vou fazer mais uma viagem. Irmãos, o Senhor nos diz que nós iríamos ter o quê? Aflições. Mas e cadê o bom ânimo da igreja? Porque quando você está passando por dificuldade, o inimigo sabe que você está passando por dificuldade, irmãos. E ele tira pessoas da própria igreja, ele usa pessoas da própria igreja para te ajudar você a morrer, sabe? Morrer. Quantos irmãos estão desistindo de buscar a alimentação na palavra? Estão aí com a cabeça vazia e sendo usado por Satanás para destruir pessoas que estão em sofrimento. Isso aconteceu comigo. Mas se você estiver bem alimentado, se você estiver bem firme na rocha, que é Cristo Jesus, nada vai te abalar.
palavras que Satanás tem levantado contra a sua vida, não dê ouvido. Não dê ouvido. Porque se você estiver alimentado, irmãos, certamente você não vai ouvir o que o inimigo tem para te dizer. Você vai reconhecer a voz de Jesus. Nós precisamos ser alimentados pela palavra. Nós precisamos ir às águas tranquilas que nos leva aonde? As montanhas. Irmãos, quantos irmãos estão tristes pensando que todos vão morrer? Mas e a promessa? Jesus vai voltar. É essa a nossa alegria. Jesus vai voltar. Não sabemos quando e a hora, mas Ele disse que Ele iria voltar. Está próximo. E como que Jesus vai me encontrar? Como que Jesus vai me encontrar? Faz uma reflexão com você hoje, agora, né? Porque muitas vezes a gente olha para os outros e não olha para nós. Mas o Senhor está nos dando a oportunidade de olharmos para nós. Para nós. Porque o que adianta você ganhar a sua casa, né? Ganhar o mundo e perder a sua casa? Quando Jesus diz isso, quando o Senhor diz isso, Ele está falando da sua casa, do seu templo, de você. Quantos de nós estamos olhando para o mundo, esquecendo de mim, de olhar para dentro de mim? É difícil, é a pior, eu digo assim, é a barreira mais grande que tem para você falar de Jesus para você mesmo. Por quê? Você quer ouvir o que você quer. Você quer ouvir palavras que consolam o seu coração. Você quer ouvir Jesus falando: olha, estou mandando alguém aí para te abraçar, para dizer que eu te amo. Mas você não quer ouvir a verdade. Você precisa ser renovado. Mas muitos de nós só queremos ser renovados a hora que estamos doentes, né? A hora que o nosso físico já não está aguentando mais. Aí você fala: Senhor, vem me renovar. Vem tirar esse cansaço físico. Vem tirar essas dores das minhas costas, das minhas pernas. Eu trabalhei demais, tive um dia sofrido. Mas não é desse renovo que o Senhor fala para nós. O Senhor diz: renova a sua alma, a sua mente, porque é aí que eu estou habitando, é aí que eu moro, é aí que eu te conduzo, é aí que eu te dou a estratégia para você ir. Então há momento de reflexão, e esse é o momento. Quando fala em vale, né? Aqui, ó, no 4. No versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. Então esse vale, ele era no meio das rochas, das montanhas, e era um vale muito profundo, com certeza muito escuro, muito terrível de você andar. Quem que gosta de andar no vale da sombra da morte? Mas se você imaginar ou pesquisar, você vai encontrar como que é um vale. Então esses vales, eles eram feitos entre as montanhas, as rochas, e eram muito profundo. E Davi disse aqui, ó: ainda que eu ande nessa escuridão, mesmo que eu ande no profundo desse vale, mesmo que eu ande lá no escuro, sombrio, de dor, de sofrimento, o teu cajado me consola.
e Ele me sustenta. É o cajado do nosso Senhor Jesus Cristo que está no meio da igreja. São promessas para mim, para você prosseguir. Mesmo que você esteja ali, mesmo que você esteja ali, Deus está te protegendo. E como o inimigo sabe que Deus está com você? Porque quando você está no vale da sombra da morte, você não tem ânimo de levantar orações, você não tem ânimo de abrir sua boca e cantar louvores a Deus. Mas o teu coração está sendo guiado pelo cajado de Jesus. Porque Jesus, Ele levanta pessoas para te dizer: não abaixe a tua guarda, não olhe para o vale, não olhe para baixo, olhe para Jesus. Porque se a sua boca não abre, mas o seu coração, a sua alma está sendo sustentada por Deus. E é prova viva. Todos aqui já sentiram Deus carregando pelas mãos. Já sentiu Deus abraçando, filho, eu estou aqui. Mas a nossa tendência é pegar um copinho desse aqui e fazer uma tempestade. Quando a gente põe a culpa no outro, quando a gente põe a culpa no presidente, né? Quando a gente põe a culpa no governador, quando a gente põe a culpa no filho, na filha, quando a gente põe a culpa em todo mundo, você está o quê? Pegando um copo d'água e fazendo uma tempestade dentro da sua casa, onde habita o Espírito Santo. Porque aqui diz aqui, ó: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele diz assim, nada me faltará, por quê? Você está sendo bem alimentado pela palavra do Senhor. Aí ele diz aqui, ó: leva-me para junto das águas de descanso. Para onde que é essa água? Esse vale, ele vai para onde? Para um rio. Quem é o rio? Jesus Cristo. E Ele está com você, está comigo, está no meio da minha família. Por isso que nós não temeremos mal algum. Por quê? O cajado, né, nos consola, nos conforta, nos dá segurança, como filhos de Jesus, como seguidores desse Jesus Cristo de Nazaré. E aí, mesmo que eu estivesse aqui nesse vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. E a tua vara me consola. Olha só. Isso é uma bênção que o Senhor nos garante, como eu já disse aqui. Leia aí 1 João 3, versículo 2. Abre sua Bíblia aí. Pode marcar, igreja. É tempo da gente saciar nossa fome. Tá? É tempo da gente comer a palavra de Deus. Porque só ela que vai nos sustentar. Não vamos pôr a nossa confiança em homens. Porque esse homem também, ele pode se abater. Olha só, Davi se abateu de dizer: Senhor, Tu és o meu pastor. Não foi? E nós? Não vamos nunca se abater? Por isso que nós não podemos lançar a nossa confiança na mão do homem, nas orações de outras pessoas. Porque quando você estiver aqui, no vale da sombra da morte, você não vai conseguir, porque você não vai estar alimentado. Você não vai estar sustentado nessa água que é Jesus Cristo de Nazaré. Faça uma reflexão hoje. Alimente da palavra de Deus, né? Para a gente poder prosseguir, ser renovado. A palavra do Senhor diz assim: amados, tá?
1 João 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Saberemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-los como Ele é. É mais uma promessa para nós, tá? Porque o Espírito Santo já manifestou em mim, manifestou em você. Então certamente nós conhecemos Jesus e sabemos como Ele é. É isso que nos dá força para que a gente, né, pode prosseguir e caminhar. Então a palavra de Deus diz aqui que Ele já manifestou na igreja. Não é isso? Porque Jesus falava aqui para os discípulos. O Espírito Santo já veio? No dia do Pentecostes? No dia que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Então tome posse dessa palavra. Levante a tua cabeça, não tenha medo. A igreja está tomada de medo, medo, medo. Muito medo. Muito medo. Pois o Senhor diz, não tenha medo. Porque você já me conhece. Sabe como que eu sou. E essa promessa é para você que quer prosseguir nessa caminhada de tempos difíceis. Mesmo que você esteja no vale da sombra da morte, o Senhor está contigo. Por quê? Comigo e com você. Por quê? Porque o cajado, né, nos consola e nos faz prosseguir. Amém? E o Espírito Santo nos renova. Então aqui diz assim, que assim, para a gente estar no vale, né? A gente não pede, lógico, ninguém quer ir para o vale. Mas todos nós vamos passar por esse vale. Mas você pode ter certeza que aí não é a sua morada. Você vai sair daí. Né? Você vai sair daí, por quê? Porque o Senhor vai nos levar nos altos das montanhas. Alegria, né? Louve a Deus, né? Comece a se alegrar, viu, irmã Grazi? Comece a se alegrar no Senhor. Comece a se alegrar no Senhor, porque Ele nos promete nos tirar daqui. Essa é a promessa do Senhor para mim e para a igreja. Alegre-se no Senhor. Amém? Vamos ainda ler, só para terminar aqui. Eu falei para Francisca, eu não vou pregar, né? Porque eu não sei nem o que falar, né? Pregação, um estudo, não sei. Eu vou, porque, irmãos, desde quando meu esposo, desde quando ele se internou, eu fazia campanha nesse salmo 23. Eu não conseguia ler outra palavra no seu salmo 23. Eu não conseguia. Então, assim, eu falei assim, bom, é o Salmo 23. Não sou eu que vou dizer, é o Senhor. E do jeito que Deus falou para mim, levanta a tua cabeça. Você não vai ficar aí para sempre. Comece a se alegrar. Né? Comece a se alegrar. Porque todos nós, independente de que somos, né? Se somos pastores, se somos evangelistas, se somos diáconos, se somos, seja lá o que você for, você vai ter essa necessidade de ser ovelha, de ser carregado pelos braços do Senhor Jesus, que é só Ele que nos consola. É só Ele que nos consola. E se você for bem alimentado, como diz aqui,
se você for bem alimentado, você não vai ouvir a voz do inimigo. Você vai reconhecer a voz de Jesus. O inimigo pode levantar batalhões de pessoas para fazer você desistir, para confundir a sua visão. Mas se você está sendo bem alimentado pela palavra de Deus, ninguém vai te tirar da presença do Senhor. Ninguém vai te humilhar, dizendo que você enfraqueceu, que você desistiu e que você está lançado no chão. Ninguém. Por quê? Você não vai ouvir essa voz. O inimigo, ele se levanta, usando as próprias pessoas que estão na sua volta, que você espera ouvir algo de Deus na boca deles. Mas eles são usados pelo inimigo dizendo que você é culpado, que você vai morrer, que você não vai conseguir, não é isso? Mas se você estiver aqui, seguro na palavra, você não dá ouvido a essa voz do inimigo. Amém? E que seja feita a vontade do Senhor em nossas vidas. Amém? E que a gente possa realmente viver essa alegria que vem do Senhor. Independente de se você está ouvindo louvor, independente se você tem uma pessoa mais avivada perto de você, essa alegria, amados, tem que vir. Tem que ser constante em você. Mesmo que você esteja passando por aquele vale, as pessoas vão olhar para você e vão falar, ué, isso aconteceu comigo. Um dia nós estávamos lá em casa, primeira vez que a gente conseguiu, todo mundo pedir uma pizza, né, e comer ali entre os filhos, os netos. E aí um pastor bem antigo ligou para mim, e quando eu vi que era ele, eu fui toda feliz, porque eu amo muito eles, são bem de idade. E aí eu falei, alô pastor, que felicidade de ouvir a voz do Senhor, a voz da sua esposa. E ele falou assim, meu Deus, se uma pessoa que não conhecer Jesus vai pensar que você gostou. Sabe, amados? Essa alegria tem que estar constante dentro de você. Porque se você estiver lá no vale da sombra da morte, você não vai querer morrer junto. Você não vai querer ir para as profundezas do inferno. Porque quem te sustenta é Jesus Cristo de Nazaré. E a alegria vem dele. Então essa alegria, ela vai te achar onde for que você estiver. Seja no vale, seja no monte, seja onde for. Jesus está contigo. Lá em Apocalipse, abre aí sua Bíblia, Apocalipse 7:17. Olha só essa palavra para aqueles que creem em Jesus Cristo de Nazaré. Ela diz assim: pois o Cordeiro que encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para a fonte da água da vida. Deus lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas. Essa é a palavra para mim e para você. Essa é a palavra para mim e para a igreja que confia no Senhor. Quem que vai enxugar as nossas lágrimas? É o Cordeiro que está no nosso meio. Amém? E essa alegria vem do Senhor. Tem que ser constante. Amém? A carne, ela pode se abater. Como eu falo sempre lá para as minhas pacientes, né? Eu falo assim, olha, nós somos divididos em 3. Espírito, corpo, né? Espírito, mente e corpo. Se você for guiada pela sua mente, você vai se abater. Né? Não foi aquele dia do estudo na casa da Francisca? Se você for guiado pela mente, você vai se abater. Você vai cair, você vai prostrar. E você não vai conseguir levantar. Mas se você
for guiado pelo Espírito, mesmo que você esteja aqui, você vai conseguir sobressair e ir para as montanhas, louvar e engrandecer o teu santo Deus, porque Ele é merecedor, para Ele são todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos mais uma vez orar a esse grande Deus e saber que Ele está no controle. Ele não perdeu o controle porque Ele é Deus, a gente acabou de louvar, né? O controle e o poder, a vida e a morte está nas mãos do Senhor. Ele não permite, né, se não for da vontade dele, mas se for, né, e que assim seja a vontade do Senhor em nossas vidas. Amém? E o que nos consola é a nossa obra que nós temos feito aqui. Todos sabem quantos anos eu orei pela vida do meu esposo. E o que nos consola é saber que hoje ele está em Cristo Jesus. E se passou alguma dúvida na minha cabeça, alguma dúvida sim, olha só como que Deus cuida de nós, porque é o que? É o cajado dele que está, ó, ovelhinha, você não está enxergando muito longe, né? Então eu vou te mostrar que o seu esposo está comigo. E usou muitas pessoas. A pastora Francisca foi uma, né? Foi em oração. Outras pessoas, né? Pessoas que a gente conhece, foi em visão, foi em sonho. Pessoas, a pastora Francisca ainda sabia, mas, né, que estava acontecendo, mas teve pessoas que nem sabiam. Olha que Deus maravilhoso. E por que que eu vou ficar no vale? Por que que eu vou ficar prostrado no vale? Por quê? Porque a montanha me espera. A alegria que vem de mim vem de Jesus. Então eu vou louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nós somos profetas dos últimos tempos. Que você possa, seja jovem, seja velho, seja criança, deixa Deus te usar. Amém? Paizinho querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Tu és digno, Senhor, de honra e de glória. Tu és digno, ó Deus, porque deste o teu único filho, Senhor, para morrer por nós. O que seria da nossa vida se não fosse ti, Senhor? O que seria de nós agora, nesse exato momento, ó Pai, passando por tanta dificuldade? Quando vem um alívio, já vem outra notícia. Quando acaba aquela notícia, já vem outra notícia. Meu Deus, o que seria de nós sem o Senhor? Nós te louvamos, ó Deus, e engrandecemos o teu nome. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja para sempre, Senhor. Que nós possamos ser sempre, ó Deus, instrumento nas tuas mãos, meu Deus. Não importa, Senhor, se nós estamos lá no vale, Deus, mas que o Senhor venha nos renovar, aleluia. Que o Senhor venha nos dar, Senhor, a direção, que nós possamos andar, Senhor, mesmo que nós não estejamos, Senhor, enxergando lá na frente, meu Deus. Mas a tua palavra nos diz, aqui em Apocalipse, ó Deus, 16, versículo 7, 16 e 17, diz que o Senhor é o Cordeiro que está no meio de nós, nos apacentando a prosseguirmos nossa caminhada. Oh, aleluia, nós te louvamos, ó Deus. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és digno de honra e de glória, Paizinho. E olha para dentro de nós, Senhor. Aqui estão os Teus filhos, ó Deus. Abaixando, Senhor, tudo aquilo que não é do Senhor, todo impedimento, toda dureza de coração, tudo aquilo que nos impeça, Pai, de olhar para dentro de nós e refletirmos e falar, Senhor, limpa, renova, tira tudo aquilo que não é do Senhor nessa manhã, Pai. Oh, Jesus, visita os nossos corações, Pai. Até mesmo, Senhor, o rei Davi
Senhor, um homem segundo o coração do Senhor. Ele reconheceu que tu és pastor e que ele é ovelha e que ele não pode viver sem ti. E que nós possamos, ó Deus, reconhecer que somos sensíveis, que nós não podemos seguir sem a tua presença, sem o teu cajado nos limpando, nos purificando, tirando toda casca grossa, toda trave dos nossos olhos, para nós prosseguir, Pai, essa caminhada, porque nós vamos precisar de ti, Senhor. Nós vamos precisar de ti, Pai. Ajude-nos, ó Deus, por favor. Ajude-nos, ó Deus, a limpar o nosso coração, a nossa mente, a purificarmos, ó Deus, nessa manhã. Nos ajude, Senhor. Não deixe eu olhar, Senhor, para a direita e nem para a esquerda. Não deixe eu ver os defeitos dos outros. Não deixe eu olhar para as pessoas e dizer: ela não vai aguentar, ele não vai prosseguir, porque foi forte a pancada. Não deixe, Deus. Nos ajude, Senhor. Como igreja do Senhor, Pai, nos ajude a prosseguirmos, ó Deus. Independente de coisa alguma, Senhor. E nós te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo vai passeando sobre esse bairro, sobre esses vizinhos. Oh, Jesus, que eles venham, Senhor, reconhecer que o Senhor é Salvador, que o Senhor é libertador. Vai tirando o medo, Senhor. Vai tirando tudo impedimento, Senhor. Que eles venham, Senhor, buscar a Ti, Pai. Que essa igreja, ó Deus, venha encher de pessoas, ó Deus, que não conhecem a Ti. De pessoas que estão morrendo sem Ti. Ó Deus amado, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo nessa manhã vai de encontro a cada casa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aonde os nossos pés, ó Deus, não podem ir. Oh, aleluia. Que as nossas orações cheguem, ó Deus, nesses lares. Ó Deus, as casas estão fechadas, de portas fechadas. Estão com medo de receber um evangelista. Estão com medo de receber, Senhor, uma oração. Mas, ó Deus, que os nossos joelhos estejam sobre o chão. Que os nossos rostos estejam sobre o pó. Intercedendo por essas pessoas, ó Deus. E que nossa voz possa, Senhor, penetrar os corações dessas pessoas, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, de força. Nós precisamos de sabedoria, Pai. E nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, nós estamos, ó Deus, te pedindo, ó Deus, enche mais de Ti, Pai. Enche a Tua igreja, Pai, mais de Ti. Enche, Pai. Enche, Pai, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, transbordar, Senhor. Que nós possamos sair daqui, Senhor, transbordante do Teu poder, Senhor. Não de nós mesmos, mas do Teu poder, Jesus. Que ao tocar no enfermo, ele seja curado. Que ao tocar numa pessoa que está endemoniada, que ela seja transformada pelo Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. É do Senhor que nós precisamos, ó Deus. Mesmo que nós estejamos passando pelo vale, pela sombra do vale da morte. Mas, ó Deus, nós estamos aqui dizendo: não temeremos mal algum, porque Tu está conosco, porque Tu está no meio da minha família, porque Tu vai lá agora e vai curando. Se há algum aqui intercedendo por alguém que está enfermo, e que o Senhor esteja curando, derramando a transformação, e que eles venham sentir desejo de adorar o Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Que a Tua igreja, Senhor, seja renovada, Pai. Porque isso é a promessa que o Senhor nos dá. Que nós seremos renovados todos os dias da nossa vida. E que se há algum precisando de renovo, que ele seja alcançado. Agora, que aqueles que estão na sua casa,
precisando de um renovo. Talvez você está com a mente cansada, olhando só para que estão na sua volta, só para a montanha, porque você está andando pelo vale, e tem montanha de um lado, e tem montanha do outro, e tem inimigo, e tem lobo, e tem bicho, tem demônios, tem tudo em sua volta. Que você seja renovado nessa manhã. O Senhor diz para você que está em casa, para você não temer, porque o cajado dele está contigo, e ele está te sustentando. Busque o Senhor na palavra, busque o Senhor em adoração. Mesmo que você não consiga louvar com a sua boca, mas louve com o seu ser, porque o Senhor, Ele ouve os nossos gemidos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que você seja renovado aí na sua casa. Não olhe para a direita, não olhe para quem está na sua esquerda, desligue tudo e ouve o que o Senhor tem para dizer para você nessa manhã. Que os seus ouvidos sejam sensíveis à voz de Deus. Porque a voz de Deus, Ele está falando. A voz de Deus, ela tem poder para transformar aonde você estiver. Não importa o que você está passando, mas Deus tem o poder para te dar a cura, para te dar a libertação e a salvação. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Pode sentar, igreja.